Bolsonaro é preso por risco de fuga após violar tornozeleira e Flávio convocar vigília. O que acontece agora? De acordo com o documento da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, SEAP, Sistema de Monitoramento emitiu um alerta às meia-noite e 7 deste sábado, indicando violação na tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório aponta que o equipamento apresentava sinais claros e importantes de avaria, incluindo marcas de queimadura ao longo de toda a circunferência e danos no ponto de fechamento do case. A decisão sobre a prisão ainda será submetida ao referendo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, que deve realizar uma sessão virtual extraordinária na segunda-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Ainda não há informações claras sobre o que levou Bolsonaro a violar a tornozeleira, se houve tentativa de fuga do país ou outra motivação. Vamos aos fatos. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado, por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Sobre a acusação de golpe, há quem questione sua caracterização. Muitos apontam que o único golpe explícito da história brasileira teria ocorrido em 15 de novembro de 1889, com a deposição da família imperial, que ocorreu na calada da noite. Uma visão histórica que segue sendo debatida. Também há quem afirme que Bolsonaro não incentivou danos ao patrimônio público, embora tenha sido responsabilizado juridicamente por isso. Para além dos fatos jurídicos, surgem questionamentos sobre a própria democracia brasileira. Como confiar em um sistema democrático em regiões dominadas por facções? Como falar em igualdade quando o fundo eleitoral beneficia determinados partidos? Para muitos críticos, a democracia contemporânea se aproxima mais de um teatro do que de um regime pleno, como descreve Hope ao dizer que a democracia é o Deus que falhou. A comparação entre os processos de Lula e Bolsonaro também reacende debates. Lula enfrentou anos de investigações, passou por diversas instâncias e teve amplo espaço na mídia. Bolsonaro, por sua vez, segundo críticos, não teria tido o mesmo percurso processual e hoje é julgado diretamente pelo STF, que alguns especialistas consideram inconstitucional. E agora? O que resta aos brasileiros? Parte da população deposita esperança em um Senado mais alinhado à direita, ou ao menos em representantes mais sensíveis à redução da carga tributária, bandeira levantada por Bolsonaro durante o seu governo. Resta saber se o país perdeu uma oportunidade de mudança ou se ainda haverá espaço para novas transformações políticas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Quando chegarmos a 1.000 inscritos, vou liberar o corte Calvo de Cria. Tamo junto e até o próximo vídeo.